Olá, boa tarde. Eu sou Simone Coutinho Sabino, psicóloga, e já venho jogando aí uns vídeos no YouTube, num canal que eu intitulei de Ser Mais Humano, que eu falo que agora vai virar a minha marca pessoal, porque na verdade essa sempre foi a minha marca pessoal. Minhas frentes de luta foram todas as minhas produções, todos os meus trabalhos, sejam trabalhos feitos aqui na minha clínica individualmente, ou de casais, ou de família, sejam os trabalhos que eu já publiquei, os trabalhos que eu criei, as equipes que eu já capacitei, que sempre o meu tom, a minha busca, fosse eu estivesse trabalhando individualmente ou se eu estivesse trabalhando em equipe, foi de que por onde eu passei eu tentei fazer com que as pessoas pudessem ser provocadas a resgatar em si a sua humanidade. A história é marcada por históricos de desumanização, né? Atos de opressão, atos de repressão, autoritarismo, atos de tortura, a diferença social entre os muito ricos e os extremamente pobres, da pobreza que você olha e nos arrasa quando a gente tem o mínimo de sensibilidade, envolvendo crianças, bebês. E quando a gente vai vendo essas coisas assim, a gente fala, meu Deus do céu, né? Que é isso? Que humanidade é essa? Que lado feio do humano o humano é capaz de promover? E a gente também é capaz de ver coisas fantásticas e maravilhosas do ser humano. Eu gosto muito de dizer que quando você vê o Ballet de Soleil, o Ballet de Soleil para mim, ele é uma obra que ela mostra o que o ser humano é capaz. Né? Primeiro, eles são uma equipe composta de pessoas de vários países, de várias línguas, e ainda assim eles se comunicam. Uma vez eu vi um depoimento de um deles, tipo filminho de bastidor, e ele diz assim, na hora que eu seguro o braço de uma colega lá em cima no ar, eu tenho a responsabilidade de saber que ela tem 3 filhos em casa esperando por ela. Isso é tão complicado. Será possível que a gente viver em cooperação seja uma coisa assim tão complicada? Não é possível, gente, como que a gente faz uma coisa de uma coisa que deveria ser quase da nossa natureza, né? A gente deixou ao longo da humanidade, isso foi se perdendo. Então eu venho fazendo um conjunto de vídeos falando sobre afetividade. Eu dei uma desconstruída no conceito de afetividade que a maior parte das pessoas tem em vídeos anteriores e comecei a falar de alguns afetos. E hoje eu volto a falar da questão da afetividade porque nós seres humanos, o único canal verdadeiro, absolutamente verdadeiro, para a gente poder estar nessa vida é o canal afetivo. Nós somos ligados por vínculos. Isso é do humano, a necessidade de se vincular, de estar vinculado. Essa necessidade que faz com que a gente estabeleça relacionamentos a dois, que a gente estabeleça relacionamentos grupais, né? Que a gente tem também a necessidade do pertencimento. Quando a gente pertence a um grupo saudável, que aquilo nos acrescenta, nos deixa feliz, isso deixa na gente uma sensação muito boa, interna, de que a gente não está só. Né? E de uma maneira muito geral, a gente pensa assim, quase todos nós podemos dizer que viemos de uma família. E a família ela é um agrupamento, mas nem sempre esse agrupamento familiar é onde a gente só por causa do sangue encontra afetividades no sentido mais completo, mais pleno e mais maduro. Né? Deveria ser, né? Mas não é. Em muitos casos não é. Mas por que não é? Não é porque seja na família, seja no trabalho, seja em outros ambientes, no comunitário, e seja na nossa relação com o mundo, a gente entra com a parcela das nossas doenças, e as nossas doenças afetivas, emocionais, que nos impedem de estarmos bem primeiro com a gente mesmo e evidentemente com o outro. O ser frustrado, com muitas frustrações mal resolvidas, ele não consegue se relacionar bem.
O ser frustrado, com muitos impedimentos na forma dele ser mais inteiro, dele estar mais feliz e realizado, ele vai sempre levar essa bagagem para as relações dele. E na medida em que a gente leva essas bagagens nossas para outras relações, é onde às vezes a gente começa a esbarrar com as bagagens do outro, e nessa troca de malas e bagagens é que todas as encrencas acontecem. Mas a verdade é que o ser humano tem uma ilusão. Os seres humanos, eles têm a ilusão da felicidade, né, de que precisam ser felizes a qualquer custo. E a felicidade, há um jargão que diz, a felicidade são momentos felizes, né? Ou então eu tenho que ser feliz. A felicidade realmente ela é um estado, como é também quando a gente está desanimado ou quando a gente está triste. A felicidade é uma forma de estar em um dado momento da nossa vida em que algo aqui internamente faz com que a gente vibre e de uma forma muito positiva e satisfatória, e é isso que se chama felicidade. A nossa felicidade, ela não depende do outro. A nossa felicidade depende da gente mesmo ir criando, ir evoluindo, ir se limpando das neuroses, para a gente poder nós mesmos irmos encontrando na vida coisas que nos fazem bem e que porque nos fazem bem nos tornarão felizes. Claro que as pessoas estão incluídas, não são só coisas, mas existem muitas coisas que nos deixam felizes. Se você faz uma horta e se essa horta começa a ficar bonita, que você fez com a sua mão, isso vai te deixar feliz. Se você de repente está na sua casa e você está ali e você olha um cantinho assim, resolve mexer nele de outro jeito, e você põe uma flor e você ajeita aquilo ali de uma outra maneira, olha, gosta, te dá prazer, é legal, é bacana, você está feliz. O mais difícil é a gente estar feliz às vezes nas relações. Isso é uma coisa mais complicada, justamente porque cada um de nós é cheio das nossas encrencas e das nossas neuroses. Dentro dessa lógica da gente ficar feliz com coisas, que costuma ser mais fácil do que ficar feliz com as pessoas, é que eu acho que entra um mecanismo muito sério regido no mundo inteiro da provocação do capitalismo. Então o capitalismo ele é um regime que defende a ideia do ter, do comprar, do comprar, do comprar. E aí é que a gente cai na armadilha da gente correr atrás de coisas para ser feliz predominantemente. E na medida em que a gente escolhe ser feliz com coisas, a gente não tem fim, porque cada hora a gente vai querer uma coisa diferente. Então, a principal felicidade, ela está na sensação que a gente tem da gente ser a gente mesmo, da gente ter uma sensação que o nosso ser flui, que o nosso ser realiza, que o nosso ser põe a mão no mundo para modificar algumas coisas para melhor. Esse ser interno que existe dentro de mim e que existe dentro de todos vocês, que ao longo do tempo vai se torcendo para se adaptar à sociedade, para se adaptar às exigências, vai se torcendo. O ser torcido, ele vai se afastando cada vez mais da condição de ser feliz e vai transformando a possibilidade da felicidade estar sempre nas coisas, ou às vezes nos animais. Outro dia eu conversava disso com um paciente, o quanto que ele chegou com essa questão e eu vi que ele tinha toda a razão na reflexão dele, o quanto que as pessoas estão também se vinculando aos animais de uma forma talvez excessiva e transformando animais em gente, pessoas. Quer dizer, os animais fazem parte de uma cadeia de seres vivos que a gente também pertence e eles precisam ser cuidados, eles precisam ser amados, receber amor, porque também eles nos dão amor, mas em hipótese nenhuma a gente pode utilizá-los para substituir outro ser humano. Eu costumo dizer assim, se a gente fala de uma senhorinha mais velha, que mora sozinha, que tem filhos e netos longe, que tem várias coisas prazerosas para fazer na vida, que ela passeia, ela caminha, ela vai à academia ou ela faz uma ginástica, ela tem amigas, sai para passear, mas tem em casa um cãozinho. O cãozinho está ali do tamanho certo para proporcionar a ela uma alegria dentro de casa, uma movimentação, mas ocupando o lugar exato que ele deve ocupar. Então eu estou dando exemplos variados a respeito da relação do ser humano com a felicidade, porque hoje eu estava bem que afim de falar da felicidade,
e falar também do contraponto da tristeza, né? A tristeza, ela é o contraponto da felicidade, né? Digamos assim. E a tristeza, ela é um estado também, um sentimento, um afeto, aonde a gente não está para fora, igual na felicidade, a gente está mais para dentro. E a tristeza está entre a lista de afetos que as pessoas impedem a gente de ter. Aí as pessoas falam, você não pode ficar triste, que bobagem ficar triste, não fica assim não. Mas que isso? A tristeza vai te fazer mal. Nenhum afeto faz mal quando ele é bem vivido, quando ele é sentido, quando ele é percebido e principalmente se ele for expresso. Os afetos nos fazem mal se eles ficarem guardados dentro de nós, trancados dentro de nós, trancafiados lá e não podendo sair. Aí, uma vez que lá ele fica, ganhando o mofo na gaveta lá profunda da repressão, aí ao longo do tempo, sim, ele pode nos trazer problemas, doenças, né, estados deprimidos e outras coisas. Então, a tristeza, ela é um sentimento que nos atravessa quando a gente se dá conta, né, diante de determinados fatos que, para nós humanos, a gente olha e diz, ai meu Deus, precisava ser assim, que dó que isso aconteceu, ai, me decepcionei, né? Eu estava com uma expectativa de algo e de repente, nossa, que decepção. Então assim, é algo que vai para dentro. A tristeza é um sentimento mais de ir para dentro, que nos fragiliza, que nos coloca de frente com a nossa impotência, que nos coloca de frente com a nossa frustração, que nos coloca de frente com aquilo que a gente não dá conta, que nos coloca de frente com os limites da própria vida, como a morte, por exemplo. Então, a morte, ela é um sentimento que nos... Ela é um sentimento, não, desculpa. A morte é um evento da vida que nos deixa triste. Deixa triste. Deixa triste quando é alguém que a gente ama e que a gente sabe que não vai estar mais aqui de carne e osso, e que também muitas pessoas acham que a gente não deve viver a tristeza. A gente tem de viver a tristeza. Todo sentimento ele vai ser vivido, todo sentimento vivido ele vai ser ultrapassado e aquilo vai passar, ainda que leve tempo. Mas a morte é algo que mostra o tamanho da nossa pequenez, da nossa total falta de controle, total falta de poder. Então, a gente fica triste quando é alguém que a gente ama, quando é alguém que é importante pra gente, a gente fica muito triste, né? A gente fica muito triste diante de um outro tipo de perda, quando a gente perde um emprego que a gente gosta, quando a gente perde um amigo, não perder para a morte, mas perde na vida por uma razão ou outra, a vida circula e as vidas se desencontram e de repente não tem muito mais a ver aquela amizade e que aquela amizade fica ali como um sentimento, mas que cada um fez escolhas diferentes. Né? A gente fica triste, por exemplo, se a gente tem notícia que uma pessoa que a gente gosta, que às vezes está longe e a gente não pode fazer nada, não pode ajudar, está de longe, às vezes é um grande amigo também, uma grande amiga. Enfim, a tristeza, ela é o contraponto da felicidade, mas assim como a felicidade, ela precisa ser vivida. E a gente, no final das contas, é feito desses opostos. A gente é feito de sentimentos que nos engrandecem, que nos preenchem, que nos fazem vibrar, pular, sorrir, rir. E a gente é feito também de sentimentos de tristeza, aonde a gente precisa se recolher, que a gente se fragiliza, que a gente precisa ultrapassar, porque aquilo deixa a gente lá por dentro meio cinza. E acreditando que as duas coisas fazem parte da nossa afetividade e essas duas polaridades, elas precisam ser vividas, cada uma no seu tempo, conforme a vida nos apresenta. Eu espero ter colaborado mais uma vez para humanizar vocês aí dentro, para que vocês não fiquem aí negando as coisas que vocês sentem. Que até para ser feliz, a gente às vezes tem medo, tá? Até semana que vem, obrigada.